hoje é sobre as modalidades de contrato administrativo. E na aula passada a gente trabalhou as principais características de todos os contratos administrativos. Principais características, aquela existência de cláusulas exorbitantes que a gente conversou, o fato dos contratos administrativos serem intuito persona ou personalíssimo, serem comutativos, bilaterais, né? Onerosos, e também a possibilidade aí de, por conta do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que a administração se coloque numa posição de superioridade, tendo algumas prerrogativas em relação particular, que a gente tratou como cláusulas exorbitantes, né? E a gente falou aí que as cláusulas exorbitantes, algumas delas são alteração unilateral por parte da administração, rescisão do contrato de forma unilateral, a possibilidade de exigência de garantia do contratado, né? A nomeação de um fiscal para acompanhar a obra, e tudo aquilo que a gente já viu na semana passada. Bom, hoje então a gente vai começar com as modalidades, né? A gente vai trabalhar aqui os contratos de concessão, de obra pública, de serviço público, de uso de bem público. A gente vai trabalhar também os contratos de obra, não só de concessão, mas de obra pública, que é outro tipo de contrato de fornecimento, tá? Contrato de gestão, as PPPs, que são as parcerias público-privadas, terceirização, consórcio, tudo isso a gente vai ver hoje. Aí você pode me perguntar, Giovana, esse tema que a gente vai ver hoje, aonde ele se encontra? Olha, grande parte dos modelos, né, das normas, melhor dizendo, dos contratos administrativos, que regem os contratos administrativos, estão lá na Lei 8666. Mas hoje a gente vai trabalhar mais duas leis, que se o seu Vadimeco não tiver, eu quero que você baixe aí no site do Planalto, que é a Lei 8987 de 95, 8987 de 95, que é a lei que trata do regime de concessão e permissão de serviço público, e a Lei 11.079, que nós vamos trabalhar depois do intervalo, que trata das PPPs, das parcerias público-privadas, que são também modelos de contratos de concessão em regime especial, tá? Então, essas duas leis, basicamente, nós vamos trabalhar hoje, 8987 de 95 e a 11.079. Então, vamos começar. Alguns doutrinadores costumam citar duas espécies de concessão. Então, a primeira modalidade de contrato que nós vamos estudar hoje... Desculpa, deixa eu voltar aqui na tela para fazer uma introdução dele, tá bom? Na legislação... são modalidades de contratos administrativos. Como eu disse para você, os mais comuns, os regramentos, estão lá na Lei 8666. Mas alguns contratos, eles possuem uma legislação própria, como eu também já disse. Os contratos de concessão, os contratos de PPPs têm um regramento próprio, uma lei própria, tá? Então, a primeira modalidade que nós vamos estudar hoje são os contratos de concessão, tá? Esse é um contrato administrativo por excelência, a gente fala. Ele é um dos mais usados pela administração pública. É uma modalidade, então, muito utilizada, que, em síntese, transfere a titularidade do poder público a uma pessoa jurídica para a execução de um serviço público, de uma obra pública ou de um uso de bem público. Então, a administração pública, a gente já conversou isso nas aulas anteriores, ela pode prestar o serviço diretamente ou realizar a obra diretamente por ela. Mas ela pode, achando que é mais conveniente, abrir um processo de licitação e contratar um particular, né? Aquele que vai ganhar o processo licitatório, para prestar aquele serviço público que ela deveria prestar diretamente, ou construir uma obra pública, fazer uma obra pública, né? Então, a maioria dos doutrinadores, dentro dos contratos de concessão, eles também trazem aí uma subdivisão, tá? Eles dizem que os contratos de concessão, eles se subdividem em contratos de concessão translativa e constitutiva.
tá? E aí a gente vai ver a diferença. A translativa, quando se fala numa concessão translativa, os doutrinadores estão dizendo o seguinte, olha, translativa porque o poder público transfere a um particular, tá? Os direitos, né, de exercer um determinado serviço público ou realizar uma obra pública. Então, é a passagem de um sujeito a outro, de um bem ou de um direito que se perde pelo primeiro, que se perde pelo poder público ali, e se adquire pelo segundo, que é o particular. Nesses contratos de concessão, quando a gente fala de administração pública, a gente chama de poder concedente. E aquele particular que ganha o processo licitatório e firma um contrato, então, de concessão, a gente chama de concessionário. Então, vamos lá. É a passagem, né, desse direito dessa titularidade, melhor dizendo, da prestação desse serviço, tirando, então, transferindo, delegando de um poder concedente da administração pública para um particular, que é o concessionário. Por isso que a gente fala translativo, que ele está transferindo. São exemplos dessa concessão translativa, a concessão de serviço público e de obra pública. E também as PPPs, tá? Que a gente vai estudar todos eles agora. Já a concessão constitutiva ocorre quando, com base em um poder mais amplo, o Estado constitui em favor do concessionário um poder menos amplo. É o que ocorre, por exemplo, na concessão de uso de um bem público. Tá? Então, a constitutiva, o poder concedente, ele não transfere, tá, todo o poder, toda a execução de um serviço, ou ele também não transfere toda a propriedade, né, para que o particular possa usar, não. Ele restringe um pouco isso. Então, um exemplo disso seriam os cemitérios públicos, né? Os cemitérios públicos. Então, pega esses terrenos aí de Linhares, que tem 2 exemplos de cemitérios públicos, o do centro e aquele lá do BNH. Aquele terreno, ele é do município de Linhares, mas o município de Linhares permite que os particulares tenham seus túmulos de família ali, tá? Então, o que ele está fazendo, que é uma concessão de uso de um bem público, ele está fazendo isso de uma forma não ampla, ele não está perdendo a posse ou a propriedade do terreno. O terreno continua sendo do município, ele tem a posse do terreno do cemitério, mas ele permite aí que os particulares usam desse bem público. A gente chama isso de uma concessão constitutiva. Um exemplo dela é a concessão do uso de bem público. Então, dentro de concessão, né, nós temos aí as modalidades, né? Alguns doutrinadores costumam citar 2 espécies de concessão. A concessão comum e a concessão especial. Isso é uma outra subdivisão. Primeira subdivisão, então, é se a concessão é translativa, tá? Ou se ela é constitutiva. A segunda classificação agora são as modalidades propriamente ditas, né? Eles subdividem os contratos de concessão em concessão comum, que é essa que está prevista aí na Lei 8987 de 95, que nós vamos estudar hoje. Enquanto as concessões especiais ou em regime especial são as PPPs, são as parcerias público-privadas que estão na Lei 11.079. Tá? Então, em que pese haver regimes jurídicos diferenciados, existem algumas modalidades de concessão. Então, nós temos concessão de serviço público, que vai estar na Lei 8987, a concessão patrocinada e administrativa, que vão estar lá na 11.079, que são o que a gente chama parceria públicos-privados. As parcerias públicos-privadas aí são as concessões patrocinada e administrativa, a concessão de obra pública e a concessão de uso de bem público. Cada uma dessas agora a gente vai estudar. A primeira, e a que normalmente é a mais usada pela administração pública, são as concessões de serviço público, né? Então, as concessões de serviço público são, em regra, são praticamente as mais utilizadas pela administração pública. Só que antes disso, eu quero te falar qual a diferença, o que vem a ser, melhor dizendo, um serviço público, né? Ou um serviço, tá?
A Lei 8666, no seu artigo 6º, ela traz o que é conceito de serviço. Então, ela diz: serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Isso tudo é o que é considerado serviço. Então, esse conceito está no artigo 6º, inciso 2 da Lei 8666. Para Maria Silvia Zanella de Pietro, o que é um contrato de concessão de serviço público? Concessão de serviço público é o contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a outrem a execução de um serviço público para que execute em seu nome próprio, por sua conta em risco, assegurando-lhe remuneração mediante tarifa paga pelo usuário, outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço. Ora, a concessão, então, é a administração pública delegando, transferindo, então é uma concessão translativa, porque ela está delegando, ela está transferindo a outrem, a um particular, a execução de um serviço público. E esse particular vai executar esse serviço público em nome próprio, por sua conta e risco. E a remuneração que ele vai receber, via de regra, vai ser através do pagamento de tarifa pelos usuários daquele serviço. Então, um exemplo que eu posso te dar de concessão de serviço é exatamente o transporte público coletivo. Ora, o transporte coletivo municipal, intra, que é dentro do município, e inter, que é de um município para o outro, ele é de responsabilidade, competência do município. Então, um município compra sua frota de ônibus, faz concurso público para motorista e executa esse serviço diretamente, ou se isso é inviável para ele, ele abre um processo de licitação, certo? A gente vai estudar licitação na próxima aula, a partir da próxima aula. Abre uma licitação para poder ver qual vai ser a empresa selecionada. Essa empresa que ganhar vai prestar o serviço, então. Tá? Mas ela vai assumir por sua conta e risco toda a responsabilidade daquele serviço. Tá? E a responsabilidade, nesse caso, está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que é a responsabilidade objetiva. Então, aquele exemplo que eu já dei em sala de aula para vocês, da minha cliente, que nós ingressamos com a ação contra a Joana d'Arc, porque ela, eu já contei isso em sala de aula para vocês, porque ela foi jogada, né? Quando o motorista, ele não aguardou, né, que ela se sentasse. Então, quando ela passou lá na catraca lá, ele arrancou e ela caiu no chão e se quebrou todinho. Olha só. A ação foi contra a Joana d'Arc. Poderia ter sido contra a Joana d'Arc e o município de Linhares? Poderia. Contra as duas, ou só contra a Joana d'Arc. Por quê? Porque a responsabilidade da Joana d'Arc ali, ela é objetiva, não depende da comprovação de dolo ou culpa, tá? Ela assumiu o risco da prestação daquele serviço por sua conta e risco, tá bom? Então, esse seria um exemplo. Da mesma forma que a prestação de serviços de energia elétrica, tá? De telefonia, isso são todos serviços que deveriam ser prestados diretamente pela administração pública, mas ela acaba transferindo isso para um particular, tá? Então, um exemplo clássico, como eu disse, é o transporte coletivo. Em que pese possuir natureza de um contrato, a concessão apresenta algumas peculiaridades em relação, tá? Então, tudo aquilo que a gente estudou sobre contratos vale para os contratos de concessão. Mas tem um plus, tem algumas coisinhas a mais, além de tudo que a gente já estudou sobre contratos. Esses contratos de concessão de serviço público, a primeira característica deles é a necessidade de licitação por meio da modalidade concorrência. A gente vai estudar, na próxima aula em licitação,
que existem várias modalidades de licitação. Uma delas é a concorrência. Tá? Normalmente ela é utilizada para contratos de obras e engenharias, mas outros tipos também de contratos em que existe um grande vulto em dinheiro. Tá? Então, a necessidade de licitação por meio da modalidade de concorrência, admitindo-se a inexigibilidade, desde que demonstrada a inviabilidade de competição, não podendo haver dispensa. A gente vai estudar também, na Lei 8666, a parte de licitações, que existem os casos de inexigibilidade, ou seja, não é necessário que se faça a licitação, porque às vezes é só uma empresa que presta aquele serviço, ou que tem condições, e aí não é viável, não tem mais concorrente, então pode ser que seja inexigível a licitação, mas a dispensa ela não é possível. Então a gente vai aprender isso. Por enquanto eu só quero que você grave que nesse contrato de concessão de serviço público, necessariamente a escolha da empresa que vai prestar esse serviço, a pessoa jurídica, vai ter que ser através de licitação na modalidade concorrência, e admite-se aí, dependendo da situação, que não nem seja realizada se for um caso aí de inviabilidade de competição. É o que você precisa gravar por enquanto. Porque esses casos de inexigibilidade e dispensa nós vamos trabalhar na aula de licitações. Qual é a outra característica também que se tem nesses contratos de concessão de serviço público? A responsabilidade do concessionário, como eu disse para você, por prejuízos causados a terceiros, ela é objetiva, está lá no artigo 37, né? A administração pública, seus agentes, seus concessionários e permissionários de serviço público responderão objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, né? Então, independente, a gente já sabe de dolo. Ainda sobre umas peculiaridades, né, umas características a mais que esses contratos têm, além dos contratos normais aí, de administrativos, é que é possível a rescisão deles antes do prazo estabelecido, mas isso a gente também já estudou, né? Só que existem situações conhecidas como incampação ou caducidade. Eu vou explicar a diferença de uma para a outra. A gente viu na aula passada que a administração pública ela pode rescindir unilateralmente, sem a concordância da outra parte, um contrato administrativo quando três coisas acontecem. Ou caso fortuito força maior, ou a administração pública, por interesse público, entende que não é mais conveniente ou oportuno continuar com aquele contrato, ou porque o contratado deu causa ao inadimplemento naqueles casos que a gente estudou na aula passada, né? Que nós trabalhamos na aula passada, que é a lentidão, a demora no prazo, no cumprimento, os descumprimentos das cláusulas contratuais, aquilo tudo que a gente já trabalhou na aula passada. Então, a rescisão, ela pode acontecer unilateralmente. O que significa a incampação? A incampação é quando a administração retoma a execução do serviço que ela tinha transferido, né, para esse concessionário, porque ela entende que não é de interesse público mais que aquele particular, né, que aquele concessionário continue prestando. Então, vamos pegar um exemplo aí, no próprio exemplo do transporte coletivo. Supor que a administração pública via o ponto. Vamos supor que o contrato que a administração tem com a Joana d'Arc fosse de 10 anos, por exemplo. E aí a administração, depois de 5 anos de vigência do contrato, chama a empresa e fala assim, olha, não é mais conveniente, não é de interesse público que você continue prestando, sua empresa continue prestando. O próprio município vai prestar diretamente esse serviço. Pode fazer isso? Pode. Isso se chama, essa retomada do serviço se chama encampação. É claro que existe a possibilidade de indenização a esse concessionário. Tá? Onde é que está isso, Giovana? Na lei de concessões, na lei 8987. Que artigo está falando disso? O artigo 37. Olha lá o que diz o artigo 37 da lei 8987, de 95.
Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após o prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Olha só o que ele está falando. Olha, o poder público pode até retomar o serviço que ele havia delegado através de um contrato de concessão. Mas algumas coisas têm que ser analisadas antes dele fazer isso. Primeiro, que o interesse tem que ser público, justificado. Segundo, que tem que ter uma lei autorizativa específica, ou seja, uma lei do legislativo, da Casa Legislativa. Então, se nós estamos falando de um serviço público cujo contrato é firmado com o município, a Casa Legislativa é a Câmara de Vereadores. Então, tem que ter uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores, que autoriza a retomada, né, dessa execução desse serviço. E tem que pagar previamente a indenização a essa empresa. Tá bom? Então, isso é encampação. A caducidade. Caducidade também, tá? Ocorre diante de uma rescisão unilateral. Só que a diferença aqui é que a administração pública, ela retoma a execução do serviço, não porque ela acha que é de interesse público, mas porque o contratado, o concessionário, ele deu causa ao inadimplemento. São aquelas causas que a gente estudou na semana passada. Então, se ele está dando causa ao inadimplemento, a administração pública pode vir e retomar a execução do serviço público, tá certo? Aí não geraria direito à indenização, porque quem está dando causa é o próprio contratado, né? Se ele está inadimplente, como que ele vai querer uma indenização, né? Se ele está tudo errado. Continuando. Com fundamento no princípio da continuidade do serviço público, é cabível ao poder concedente incorporar os bens do concessionário necessários ao serviço público mediante indenização, em qualquer caso de extinção da concessão. É o que se denomina reversão. A reversão é o seguinte. Vamos pegar esse exemplo também, eu já trabalhei na semana passada com vocês, mas vamos supor que a administração pública verifique que esse concessionário abandone, ou ele quebra, fale, ou ele abandona o serviço público, deixa de prestá-lo de forma eficiente. O que a administração pública pode fazer? Pode fazer essa reversão, ela pode se ocupar, melhor dizendo, os bens móveis e imóveis daquele particular que tinha contrato com a administração, para que dê continuidade à prestação daquele serviço público, tá? É claro que isso também geraria aí, tá? Uma indenização, tá? Das parcelas que ainda faltariam pagar, porque vamos supor nesse exemplo que eu dei para vocês do transporte coletivo, faz um investimento muito grande em dinheiro para isso. Então, se houver a reversão, dependendo da situação, ainda é possível o pagamento das parcelas que ainda, melhor dizendo, das parcelas dos investimentos que já tinham sido feitos. Tá? Bom, além disso, qual é a outra característica, outra peculiaridade nos contratos de concessão de serviço público? É que o poder concedente, ele tem o poder de decretar a intervenção da empresa concessionária. Isso está nos artigos 32 a 34 da Lei 8987. Não possuindo aí uma característica punitiva, mas de investigação. Por exemplo, vamos supor que a administração pública, que é o poder concedente, recebe denúncias de que está havendo descumprimento de cláusulas contratuais. E está acontecendo coisas seríssimas ali, né, que não poderiam acontecer na prestação daquele serviço. Ele nomeia o poder concedente, ele nomeia a administração pública, nomeia um interventor para averiguar se isso realmente está acontecendo.
o interventor tem um prazo de 30 dias para averiguar se isso de fato tem indícios de que isso está acontecendo. E se ele achar que realmente os indícios existem, que pode ser verdade, ele vai instaurar um procedimento administrativo com direito ao contraditório e ampla defesa, e esse para apurar essas irregularidades, e ele deve concluir esse processo, né, administrativo, um prazo de 180 dias, sob pena de se tornar inválida aquela intervenção. Tudo bem? Então, essas são características de um contrato de concessão de serviço público. Mas nós temos também os contratos de concessão de obra pública, né, que é diferente de serviço. O que é a obra pública? Bom, onde está o conceito de obra pública? O conceito de obra pública também está no artigo 6º da Lei 8.666. Artigo 6º, inciso 1. Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Tá? Então, é um contrato pelo qual a administração ela transfere a outrem a execução de uma obra pública, mediante remuneração paga pelos beneficiários da obra ou em decorrência da exploração de serviços em que a obra proporciona. Um exemplo é o pagamento de pedágios, tá? Então, a ECO 101, quando ela está realizando essa obra pública, no trecho da BR-101, ela tem ali um contrato que ela firmou com a administração pública, depois de um processo licitatório em que ela ganhou, um contrato de obra pública. Mas quem vai bancar essa obra pública? Nós, que vamos estar passando lá e pagando pedágio. Esse pedágio nada mais é do que uma tarifa pública. É a forma de remuneração dessa obra pública. Uma das formas. Existe outra forma, Giovana? Existe. A outra forma é o Estado criando um tributo por lei chamado contribuição de melhoria, em que as pessoas que tivessem algum tipo de valorização imobiliária por causa daquela obra deveriam pagar esse tipo de tributo, que é a contribuição de melhoria, no final da obra. Isso também seria uma forma de remunerar, tá? Então, tanto através do pagamento de tarifa, como através da instituição de uma modalidade, de uma espécie de tributo chamado contribuição de melhoria, isso seria remunerado àquele concessionário que está realizando a obra pública. E a concessão de uso, gente? Então, nós temos aí o contrato de concessão de serviço público, o contrato de concessão de obra pública e o contrato de concessão de uso, que é o exemplo que a gente já estava falando. Concessão de uso, estava falando lá eu não vou nem citar o exemplo do cemitério, não, eu vou usar outros exemplos aqui, que é o exemplo do mercado municipal e dos quiosques, mas vamos trabalhar quiosques na beira da praia. Contrato aqui de concessão de uso é um contrato administrativo pelo qual a administração pública permite que terceiros se utilizem de forma privativa de um bem público conforme a sua destinação. Essa concessão ela pode ser remunerada, mas ela pode ser gratuita. Ela pode ser por um tempo determinado ou indeterminado. Ela deve ser precedida de autorização legal e de licitação na modalidade concorrência. Então, 2 exemplos que eu vou te dar dessa concessão de uso de bem público, tá? Olha só, quando eu falo para você que aquelas bancas lá, né, aquelas lojinhas que tem dentro do mercado municipal, elas ali existem por um interesse maior da coletividade, você pode se perguntar, mas como? Não está beneficiando, não está privilegiando as pessoas que estão ali exercendo a sua atividade? Olha, primeiro que aquele terreno do mercado ele é um terreno do município. Então, o município, através de um contrato de concessão de uso de bem público,
ele permite que um particular explore uma atividade econômica ali, que pode ser remunerada ou não. Ele pode ser que o particular tenha que pagar o município ou não. Pode ter um prazo determinado ou indeterminado, não importa. O que importa é que antes vai ter que ter um processo licitatório na modalidade de concorrência para escolher quem vai ocupar aquele lugar. Bom, embora pareça que o interesse é só do particular, não é. O interesse é de toda a coletividade, porque é interessante da coletividade que exista ali o desempenho daquela atividade comercial no centro de Linhares. Como é de interesse da coletividade que as praias tenham quiosques para dar maior estrutura aos turistas, aos banhistas. Quem frequenta a praia, ora, é muito melhor que se tenha um lugar para comer, para beber, né? Se tenha um conforto, se tenha uma infraestrutura. Uma praia com infraestrutura é diferente de uma que não é, não é? Então, esses quiosques das praias também são exemplos aí de contratos de concessão de uso de bem público, que pode ser remunerado ou não remunerado, isso vai ficar claro lá no contrato. Vai ter prazo determinado ou vai ter prazo indeterminado, também isso vai ficar determinado o contrato, mas uma coisa é certa, vai ter que ser feito um processo de licitação para a escolha daquele pessoal lá. Tá? E aí, a gente entra em um outro tipo de contrato que não é mais contrato de concessão. Repare, o nome não é contrato de concessão de obra pública, o nome é contrato de obra pública. Mas, Giovana, qual é a diferença? Você vai entender agora. Eu já disse para vocês o conceito de obra que é trazido pela Lei 8666, né? A grande diferença desses contratos de obra para os contratos de concessão de obra é que nos contratos de concessão de obra, que são regidos pela Lei 8987, quem paga por essa obra pública somos nós, tá? Através da tarifa ou através da contribuição de melhoria. Então, somos nós, usuários ali, tá? Que vamos pagar por isso, vamos usar daqui, vamos nos beneficiar daquela obra, tá? Nos contratos de obra pública, e não é concessão, é contrato de obra pública, quem vai remunerar a empresa contratada para fazer a obra não somos nós através de pagamento de tarifa, é o próprio poder público. Então, a diferença está em quem vai pagar essa remuneração. Nesse caso, então, do contrato de obra pública, quem banca essa obra não somos nós. Quem banca é o próprio poder público que contratou a obra. Tudo bem? Então, olha, não se pode confundir, então, concessão de obra pública com contrato de obra pública, uma vez que, como já explicado no contrato de concessão, a remuneração é através de tarifas com administração de serviços e pedágios, ou por contribuição de melhoria, enquanto no contrato de obra pública é o poder público que remunera o particular para a obra. Mas dentro do contrato de obra pública, nós temos duas espécies. Uma você já conhece, já deve ter ouvido falar, porque é praticamente a mesma coisa que a gente faz com os particulares, né? Quando a gente quer contratar uma obra na nossa casa, e a gente contrata um pedreiro, contrata uma empresa que faz obra de construção civil, a gente contrata ou pagando a diária ou por empreitada. Diária é complicadíssimo, quase ninguém contrata. Só um momento, por favor. Só um minutinho, gente.
Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Estamos escutando. Professora, rapidinho, Pode falar. esse material, ele está onde? Então, deixa eu te explicar. Werley, né? Esse Isso. material não está lá no portal de vocês. Por quê? Porque esse material é um material da faculdade de uma disciplina blended, tá certo? E ele não Beleza. está atualizado. Tem algumas coisas nele que estão com erro de digitação e que está desatualizado. Por exemplo, o valor ali dos contratos de PPP. Como ele é muito enxuto e está desatualizado, tem umas coisas nele que eu vou estar falando com vocês, uns erros de digitação, eu não quis colocar. Então, eu coloquei um outro material que está na pré-aula do Encontro 11, que são uma apostila em PDF com mais de 100 páginas. Aí eu coloquei lá a página 80 em diante, que são os Então contratos tá. administrativos. Então tá. Tá? Tem Porque aquela 314 apostila... páginas. Isso, aquela apostila, mas é da 80 a 100 e alguma coisa, eu anotei lá para vocês. Tá. Ler da página 80 a 100 e alguma coisa, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Mas ela é um Beleza. material melhor e mais completo, beleza? Tá bom, então. Beleza, obrigado, viu? Então vamos lá, gente, continuando. Então, esses contratos de empreitada, eles são como esse que a gente faz. É uma obra, né, que é contratada pelo poder público com uma remuneração pré-fixada, tá? Para Maria Silvia Zanella de Pietro, existe, inclusive, duas características, dois tipos, né, de contrato de empreitada, que é o contrato de lavor ou o misto. O de lavor é quando a empresa contratada, ela só entra com a mão de obra. E misto é quando ela entra com a mão de obra e com o material que é usado, tá? E também tem uma questão em relação a esse contrato de empreitada. Ele pode se dar, né, na forma de remuneração dele. Ele pode ser pago por preço global, que é o pagamento total abrangendo toda a obra, ou por preço unitário, que é o trabalho executado paulatinamente e pago por unidade de execução, por exemplo, por metro quadrado, que é o mais comum. Então, a administração pública vai lá e paga o valor total da obra, que é o preço global, ou ela faz, o que é mais comum dela fazer, a cada etapa de conclusão, o fiscal da obra vai lá, mede quantos metros quadrados da obra já foram feitos, olha, já foram construídos ou já foram reformados, 50 metros, 100 metros. Então, vai ser calculado o valor que é por metro e vai ser pago à medida que forem entregues esse trabalho executado. É o mais comum, preço unitário. Mas também há a previsão de empreitada integral, que se caracteriza por preço global e também só é pago lá no final. Então, é possível também empreitada integral. Olha, a administração pública contrata uma empresa para fazer, uma pessoa jurídica para fazer essa obra, mas ela só paga no final quando o serviço estiver todo pronto em sua integralidade, a obra estiver acabada e condições de financiamento. Isso é até uma citação aí, repare, do Marçal Justem Filho, que é um autor de direito administrativo. Se você me mandar um e-mail, eu tenho esse livro do Marçal em PDF. Você pode me mandar um e-mail pedindo o livro, que eu te respondo com o livro em PDF, porque no portal, esse livro ele é imenso, ele é muito pesado, eu não consigo anexar, mas por e-mail eu consigo mandar, tá bom? A responsabilidade desse contratado, né, perante terceiros, ela a responsabilidade civil perante terceiros, ela é do Estado, não é desse contratado. Tá? O Estado responde de forma objetiva, mas ela possui o Estado possui o direito de regresso contra o empreiteiro. Por quê, gente? Já que a administração pública está pagando, ela tem o dever de fiscalizar. Então, se esse empreiteiro causa um dano a terceiro, algum de nós, quem será responsabilizada é a administração pública. Lógico que a administração pública depois pode entrar com ação de regresso contra ele, contra esse empreiteiro. Tá? E qual é a outra modalidade de contrato de obra pública? Uma empreitada é outra tarefa.
qual a diferença da tarefa para a empreitada? A tarefa também é um contrato administrativo que tem por objeto a mão de obra, só que é para pequenos trabalhos e mediante pagamento por um preço certo, que pode ser com ou sem fornecimento de material. A grande diferença é que na tarefa você tem pequenas obras, né, com preços mais baixos, com preço certo, não é necessária licitação, tendo em vista o pequeno valor, tá? E a forma aí é através de OS, ordem de serviço, ordem de execução de serviço. Poder público, por exemplo, estourou um cano lá no banheiro do fórum. O muro caiu, tá? Deu uma chuva, o muro caiu. Tá precisando fazer um reparozinho no piso lá da entrada que trincou. São obras rápidas, baratas, pequenas e que são desnecessárias de licitação. Isso é tarefa, diferente da empreitada, que são obras mais longas. Tá bom? E aí, além do contrato de obra, nós temos o contrato de serviço, tá bom? O contrato de serviço. Os contratos de serviço é toda atividade administrativa destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração. Eu já li para você também que serviço público ele está lá no conceito do artigo 6º, inciso 2. Então, aí, a administração pública locando bens, por exemplo, locando maquinários, tá? Locando tratores, contratando um serviço de publicidade, um trabalho técnico-científico aí, um trabalho técnico profissional aí por um arquiteto, por um paisagista, um serviço de montagem, de operação, de reparação, isso tudo, de demolição, isso tudo é contrato de serviço. E contrato de fornecimento, gente? Contrato de fornecimento é também um contrato administrativo, pelo qual a administração adquire bens móveis e semoventes necessários à execução de obras e serviços. O que é semovente? É tudo que tem vida e se move. Cachorro, cavalo, porco, galinha, tudo isso é semovente. Giovana, como você consegue visualizar isso? Ora, a polícia militar não tem cavalos? Não tem a polícia montada? Não tem os cães farejadores? Não tem? Então, esses animais são adquiridos através de contrato de fornecimento, tá? O papel que é adquirido, as resmas de papel, os toners, as impressoras, as canetas que são utilizadas, tudo isso é fornecimento de bens, tá? O fornecimento, ele só será um típico contrato administrativo quando ele tiver essas características. Ele for contínuo, parcelado ou integral. Como assim? Olha só. O fornecimento contínuo, os bens e os produtos são entregues de forma contínua ou frequente, por um tempo determinado, durante a vigência contratual. Por exemplo, papel, combustível. Então, a administração pública, ela firma um contrato, uma empresa para fornecer combustível. Ela, por exemplo, o Tribunal de Justiça tem os seus carros, né? Os carros que servem ali os desembargadores. O Tribunal de Justiça pode ter um contrato de fornecimento com um posto de gasolina para que forneça 1.000, 2.000 litros de combustível por mês, por exemplo. Ou que uma empresa de fornecimento de papel A4 que entregue 1.000 resmas ou 100 resmas, ou sei lá quantas resmas por mês durante um ano. Repare, isso é um contrato de fornecimento contínuo, tá? Então, assim, vai ter durante um ano inteirinho fornecimento, tá? E ele pode ser parcelado. Por exemplo, aquisição de bens, como máquinas, mesas, entrega se faz parceladamente. Por exemplo, a administração pública, né? Vamos pegar o próprio fórum, que seria um exemplo, o próprio tribunal, melhor dizendo, e ele precisa trocar os computadores de todas as comarcas, de todas as vagas. Ele não vai fazer isso de uma vez só, então ele pode contratar com a empresa o seguinte, olha, a cada 3 meses você me entrega 200 computadores. Então, eu faço um contrato de um ano, a cada 3 meses ou a cada 2 meses, você me entrega X computadores.
ao fornecimento parcelado. Como ele também pode contratar um fornecimento integral. Por exemplo, precisa adquirir scanners, tá? Aí, precisa adquirir scanners para todas as comarcas. É uma quantidade grande. Pode juntar para o fornecedor e falar assim, olha, você pode me entregar esses 1000 scanners, né, em julho ou em agosto desse ano, ou no final do ano. Isso também é um fornecimento integral, tá? Isso é um contrato de fornecimento. Pode ser por semovente também, porque eu posso adquirir animais, como cavalos, os cachorros, né, que são os cães farejadores e tudo mais, para auxiliar a polícia militar, por exemplo, né? Os cavalos para a polícia montada, tudo mais. São contratos de fornecimento. E os contratos de gestão, gente? Os contratos de gestão é um ajuste, tá? É um ajuste da administração pública e de entidades da administração indireta ou entidades privadas que atuam de forma paralela ao Estado e que poderiam ser enquadradas como entidades paraestatais. Segundo Maria Silvia, mais recentemente passou a ser prevista a sua celebração também como dirigentes de órgãos da própria administração direta. O que significa esse contrato de gestão? Significa que um órgão ou um ente público, ele pode contratar para que outro ente, tá? Para que outra pessoa jurídica faça o quê? Faça o gerenciamento, o controle gerencial, orçamentário e financeiro daquele órgão, daquela entidade. Para quê? Para que se tenha maior eficiência, para que se tenha gastos razoáveis dentro da proporcionalidade, que o serviço seja prestado de forma eficiente e menos onerosa, estipulando aí metas, critérios de desempenho, tá? E avaliações de desempenho, obrigações e responsabilidades dos dirigentes, tá? Isso está previsto, essas modalidades de contrato de gestão, estão previstos no artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, que diz assim: a autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e das entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre os seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre o prazo de duração, os controles e critérios da avaliação de desempenho, os direitos, as obrigações, as responsabilidades dos dirigentes, a remuneração do pessoal que vai trabalhar lá. Então, esse contrato, o que ele busca, tá? É essa organização orçamentária, gerencial, buscando o quê? Buscando a eficiência na prestação do serviço público, né? Sem muito gasto, né? Com gasto público dentro do que é razoável, do que é proporcional, do que é da busca, na verdade, pela eficiência, né? Essas metas, inclusive, que são fixadas pela entidade, né, pela administração pública, que devem ser cumpridas pela entidade, ela auxilia várias formas, tá? Como cedendo bens públicos, transferindo os recursos orçamentários, cedendo servidores, tá? Então, nesse caso, são fixadas as metas que vão ser cumpridas por essa entidade. E, em troca, a administração pública auxilia, como eu disse, né? Nesses casos aí, cedendo bens públicos, transferindo recursos, tá? Como eu disse, a busca desse tipo de contrato é eficiência, tá? E eles devem constar, no mínimo, aí, a forma como essa autonomia será exercida, as metas a serem cumpridas pelo órgão, pela entidade, um controle de resultado para verificação do cumprimento dessas normas, tudo. São coisas que devem, né, cláusulas que devem constar num contrato de gestão, para que haja o quê? Para que aquele poder público, né, aquela entidade, ela possa aí prestar um serviço público, né, de forma mais organizada. Então, se contrata para que haja o quê? Uma gestão aí do orçamento, das finanças, do pessoal, né, que trabalha lá, para que se busque o quê? Se busque eficiência. Tá bom? Gente, tudo bem?
bem até aqui? Porque se tiver tudo bem, se vocês não tiverem nenhuma pergunta, eu vou fazer uma pausa para o intervalo, para a gente começar depois do intervalo as PPPs. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Tudo bem até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso fazer a pausa? Bem. Então tá, gente. Então eu vou fazer uma pausa aí de 15 minutos, tá bom? E depois do intervalo a gente volta com as parcerias público-privadas.